Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ronaldo e hoje nós iremos trabalhar sobre a preparação de um profeta. Como Deus trabalha na preparação daqueles que Ele irá enviar com uma mensagem específica em uma geração. E primeiramente nós iremos falar sobre o profeta João Batista. Para essa figura nós iremos usar alguns comentários do Heaven Hill. Ele fala o seguinte: observa-se o que um exército de sacerdotes não acertou fazer em 400 anos e que foi executado em 6 meses por um profeta estabelecido por Deus. Heaven Hill prossegue dizendo o seguinte: que este profeta foi preparado por Deus na Universidade do Silêncio. Então nós observamos que profetas que passaram por Israel, muitas vezes eles estavam em silêncio, eles estavam fora da atenção social. De alguma maneira Deus escolheu esses profetas, os levou para um local silencioso e ali por anos trabalhou no caráter dessas pessoas para que uma mensagem fosse amadurecida até chegar ao nível aonde Deus desejava. Assim a gente percebe na vida do profeta Elias. Quando você está lendo o livro de Reis, você nota a figura de um homem chamado Elias que surge contra uma idolatria de uma nação, e ele tem uma mensagem muito forte e específica de Deus. Ali nós observamos que um tempo de silêncio foi se desenvolvendo uma mensagem que viria de uma forma que Deus desejava se manifestar. Então, o que nós observamos? Que o silêncio é um forte método no qual Deus percorre com seus profetas para um trabalho minucioso. Esse tempo de silêncio, ele sugere uma completa impopularidade nas expectativas sociais dos profetas, empurrando-os a um ciclo discreto de aprendizado diretamente por Deus. Ou seja, há um ensino direto de Deus na vida desses profetas para que eles amadureçam a mensagem e encarnem essa mensagem no seu caráter para quando eles irão proclamar. O Mike Bickle, ele coloca a preparação dos profetas da seguinte forma: algumas vezes o Espírito Santo trabalha no interior de alguém durante quase toda a sua vida, antes de liberá-la publicamente para difundir a mensagem. Outros são chamados para proclamar a mensagem. Em alguns casos, recebem permissão de falar quando são ainda jovens e começam a pregar além do nível de amadurecimento do Espírito Santo em suas vidas. Então, como nós já trabalhamos em vários vídeos, não podemos encaixar o trabalho específico em um profeta para todos os profetas. Há trabalhos específicos de Deus no amadurecimento de forma diferente, mas algo é claro: existe uma preparação e essa preparação requer um nível intenso aonde Deus trabalha com os seus profetas. Vamos pegar a figura do profeta Moisés e definir a sua trajetória em 3 etapas. Em primeiro lugar, nós observamos os seus primeiros 40 anos. Ele é beneficiado com a rica cultura do Egito, Aparentemente cresce como príncipe, porém inicia-se o seu momento de fracasso e ele é forçado a fugir daquele reino. Então, esses são os primeiros 40 anos de Moisés e como Deus deixou que ele fosse desenvolvendo até iniciar o seu processo, o seu plano sobre a sua vida. Na segunda etapa, nós podemos identificar um tempo de desintoxicação cultural, prosseguindo sobre um silêncio de Deus que arrancou desse profeta mais 40 anos. Então, nessa segunda etapa, nós observamos um trabalho intenso e longo e devagar, aonde Deus vai trabalhando no caráter de Moisés. Nessa terceira etapa, nós constatamos o que? A expressão do trabalho que estava oculto de Deus em Moisés, revelando-se como um espetacular representante diante da obra que Deus estava prestes a fazer diante de Israel em cima da nação do Egito. Sobre o profeta Moisés, o que o Austin Sparks fala? Ele fala o seguinte: Moisés foi esvaziado até a última gota e contudo não ficou zangado ou descontente com Deus. O que o Senhor estava fazendo? Estava formando um profeta. No final dos 40 anos no deserto, ele estava num estado tal que a obra se tornara algo subjetivo.
algo foi realizado. Foi produzido um estado que tornou o homem apto a viver uma expressão viva do pensamento divino. Ele foi esvaziado de seus próprios pensamentos a fim de dar espaço para os pensamentos de Deus. Foi esvaziado de sua própria força para que toda a energia pudesse ser de Deus. Então, nós observamos que nessa preparação, Deus praticamente vence o profeta, vence a carnalidade do profeta, vence o estado, a identidade, os pensamentos do profeta, para que eles se submetam realmente à sua vontade plena e convicta. Então, esse tempo de preparação é um tempo que os profetas são vencidos por Deus para se alinharem à sua mensagem clara, definida, objetiva, justa e marcante. Lembre-se, os profetas no silêncio aprendem a silenciar a si próprio para dar ouvidos a Deus. O maior mal que houve nos profetas do passado é que eles estavam falando suas palavras segundo seus pensamentos e falando que era a palavra de Deus. Isso ocorre no tempo do profeta Jeremias. Então, o tempo de preparação é o momento onde Deus ensina os seus profetas a calarem as suas bocas, calarem as suas ideias, a calarem os seus pensamentos, a calarem a sua força, a sua boa vontade, a sua motivação. Deus vence os seus profetas para que eles, vencidos, se submetam totalmente a Deus, dependam totalmente dele, para que quando se manifestarem as suas palavras, sejam palavras vindas diretamente de Deus. Assim Deus prepara os seus profetas no silêncio, para que quando eles se manifestem com total autoridade e fidelidade segundo a palavra de Deus. É isso aí, pessoal. Este vídeo foi sobre a preparação de um profeta. Valeu, Deus abençoe.